Um dos assuntos que mais assombram os mestres é a preparação dos combates. Muito fácil o tempo todo e os jogadores vão enjoar rapidamente. Muito difícil o tempo todo e a galera vai te considerar um mestre mais carniceiro e acabar perdendo o interesse do jogo. Então como balancear essa história toda? Já que o antigo livro do mestre, da 5ª edição, é extremamente chato e complicado de se calcular o número e o tipo de monstros necessários para desafiar seus jogadores. Eu até fiz um vídeo que a galera gostou muito na série Narrando como Mestre, apresentando um método alternativo para poder deixar seus combates mais fáceis ou mais difícil, né, de acordo com o que você precisa. Só que agora tem um novo livro do mestre, né, foi lançado com as regras de 2024 atualizadas, então a gente precisa avaliar se o que a gente tinha anteriormente vai servir. Uma das primeiras coisas que eu fui atrás foi essa criação, como que o jogo trataria esses aspectos, os encontros, como balanceá-los, porque eu queria muito saber se ficou mais fácil identificar que tipo de desafio podemos apresentar para os jogadores. Será que o novo conceito do livro é tornar as batalhas mais difíceis? Os jogadores foram bufados pra caramba, os personagens estão super fortes. Esses encontros precisam ser mais complicados. Então eu preparei um resumo e uma análise das novas regras para poder mostrar para vocês. Ensinar direitinho como funciona e principalmente comparar o método antigo para saber se agora tá mais mortal ou mais fácil. Olá pessoal, o Grun tá trazendo para você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência montando combates mortais no RPG. E no vídeo de hoje vamos apresentar as regras de criação de encontros para D&D 5ª edição 2024. Falar como você supostamente deve montar esses combates e mostrar um pouquinho de como eram as regras de 2014 para a gente ter uma base de comparação. E de cara, eu quero dizer que a criação de encontros melhorou muito se comparado com 2014 em termos de entendimento e facilidade. Nossa, como eu odiava essa seção do livro antigo, cara. De ficar calculando XP, multiplicando pelo número de criaturas, comparando ali as coisas, botando os personagens, enfim. A situação toda agora ficou muito mais simples. Um processo que eles apresentam aí tendo 3 passos. Primeiro é escolher a dificuldade que você quer, depois determinar o orçamento de XP que você vai ter e por último escolher os monstros dentro desse orçamento. Nós vamos passar por cada um desses passos para você poder entender melhor como é que funciona esse negócio. Só queria antes agradecer a galera que apoia a gente no Catarse. Sem o pessoal que faz esse apoio seria impossível fazer esse tipo de vídeo. Então muito obrigado a todo mundo que apoia no Catarse. Com somente R$8 você está me dando uma moral absurda e ganhando alguns benefícios em troca. Tenho muito material disponível para a galera que assina o Catarse, desde músicas categorizadas, separada ali ambiente, combate, terror e muitos outros. Tem token, mapa de batalha, um monte de dicas, um monte de coisas, aventura. O objetivo é sim ajudar a fazer os vídeos, mas pra galera que ajuda, eu ajudo de volta, então tem todo esse material. E mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que apoia o nosso Catarse, tem o link aqui embaixo, R$8, você já vai estar me dando uma força gigantesca. Muito bem, direto aqui pro vídeo. Bora começar a explorar esses passos, começando com a escolha da dificuldade. Você deve escolher se quer um encontro com pouca dificuldade, moderado ou difícil. Parece normal, básico, né? Sem graça, claro que é isso. Só que tem um detalhe legal na definição dessas dificuldades, eu vou mostrar para vocês. Porque ele determina que a dificuldade baixa vai dar 1 ou 2 sustos nos jogadores. O que para mim é interessante, já começa meio pegadinho, né? Obrigar os jogadores a se esforçarem um pouquinho mesmo na dificuldade fácil. Agora olha só como ele descreve a média dificuldade. Ele diz que pode ser ruim para os aventureiros se eles não tiverem cura e que inclusive personagens mais fracos podem morrer. E eu não esperava essa definição para o encontro que ele diz ser moderadamente difícil. Então vamos ver aí o que ele fala do difícil, que antigamente era chamado de deadly, né? Mortal para o brasileirinho. E a ideia é que o encontro assim pode ser fatal para um ou mais personagens, que vão precisar de táticas e esperteza e um pouquinho de sorte para poder sobreviver. Então assim, lendo isso, num primeiro momento, as definições mostram uma predisposição do que o jogo tem sim as suas ameaças em dia. Resta saber se isso se traduz nas regras, ou se é só da boca para fora, né? O texto do livro aceita tudo e a gente vai fazer aí uma boa análise para ir mais fundo e ver se tá realmente assim. Vamos entrar agora na explicação do segundo passo, que é construir esse orçamento de XP que o mestre vai ter para poder preparar o encontro. E a situação aqui também é fácil e direta. Você tem uma tabela que informa o nível do grupo e a quantidade de XP relacionada para cada dificuldade. Aí é só multiplicar o valor de XP
pelo número de jogadores que você tem. Então, um encontro fácil para um grupo de 4 aventureiros nível 1 vai multiplicar 50 vezes 4 e chegar em 200 de XP. Para esse mesmo grupo, um encontro difícil seria 400 XP, 4 vezes 100, tá aqui na tabela. E aí, para mim, esse é o grosso da regra, né? Já que essa quantidade de XP calculada é utilizada para o passo 3 para poder escolher os monstros. O livro diz que você não deve ultrapassar o valor calculado, mas pode usar um pouco menos ali de boa. Logo depois disso, ele já vai entrar em exemplos. A gente vai ver eles aqui, ó. Para um encontro de baixa dificuldade, vamos imaginar um grupo de 4 pessoas, nível 1, calculando aqui, ó, 4 vezes 50 vai dar 200 de XP. E aí o exemplo que o livro do mestre dá é esse aqui, ó. Se liga, tem 3 opções. Um único Bugbear Warrior de 200 XP, 2 Vespas gigantes, 100 cada uma, ou 6 plantas sinistras. Como a gente não tem as novas estatísticas de cada monstro, eu fiz umas substituições aí que não vão fazer diferença no XP, mas aí sim tem um novo bloco de status, né? Mas vamos olhar esse Bugbear Warrior, já tá aí na sua tela, ele já é o novo de 2024. E dá pra perceber que ele tem um flavor aí de dar uma pancada, agarrar o inimigo e depois enfiar a marretada nele, né? Eu achei interessante aí pro monstro. E uma criatura dessas contra 4 personagens nível 1 parece um encontro interessante, já que o nome desse nível seria fácil. Eu não acho que os jogadores vão morrer para esse único Bugbear, mas é para ser um encontro fácil. Então eu acho que ok. Vamos ver agora o segundo exemplo. Eu não tenho Vespas, né, com um novo status. Só que eu tenho um Slime cinza, que também é 100 de XP, e com 2 desses a gente faz outro encontro fácil. Tá aí na tela para você ver, na minha cabeça faz bastante sentido. Esses monstros vão dar um trabalho legal para os jogadores, talvez até mais do que um único Bugbear, já que o nível 1 do D&D pode ser bem difícil, né? E a gente fala que os personagens estão muito fortes, mas o nível 1 continua perigoso. E esse deve ser um encontro fácil. Eu acho que esse combate aqui com 2 desses luzes vai ser uma paradinha pegadinha para esse grupo. E eu acho que fica mais pegado ainda no próximo exemplo. Eu não sei porque que diabo eles colocaram só 6 bichos para esse último exemplo, já que o encontro pede 200 de XP e 6 monstros vai dar 150. Eu creio que eles queriam dar um exemplo de encontro com menos do que o calculado, mas achei que ficou meio estranho. Ou confia na regra ou não confia, cara. Mas olha só, eu não tenho o status dessa planta sinistra aí, mas eu tenho do novo cultista, ó, que é 25 XP, o mesmo desafio. 6 ou principalmente 8 dessas criaturas me parece bem perigoso para um grupo nível 1 aí, 4 bonecos, né? Mesmo que o dano do cultista seja baixo, qualquer crítico você vai deixar o pessoal meio detonado. E 8 contra 4 favorece muito a economia de ação para os monstros. Eu sou a favor de sempre enfiar porrada nos aventureiros, deixar que eles resolvam o problema. Só que a gente tem que lembrar que esse deveria ser um encontro fácil. Você planejou para algo fácil. Nível 1 é meio esquisito. E eu diria que esse encontro aqui é muito mais complicado do que com um Bugbear que a gente viu aí no primeiro exemplo. Bora agora então mostrar um encontro, um exemplo de média dificuldade. A ideia para esse cenário é pegar 5 personagens de nível 3 e aí olhar a coluna moderado, né? Dá para ver 225 de XP. Então 5 vezes 225 vai dar um total de 1.125 para o nosso orçamento de XP. Pro primeiro cenário que eles estão mostrando, eu não tenho o Notic nem o Sting, mas se liga no que eu fiz. Eu tenho o Fanático Cultista, que também é 450 de XP, e aí seriam mais 9 criaturas de 25. Então vamos pensar aí no mesmo cultista. Dá para fazer um encontro moderado para 5 personagens de nível 3, uma célula de cultistas, tem um líder e 9 seguidores. Esse é o cenário. E tanta gente assim no combate já me parece interessante, né? Economia de ação vai favorecer os monstros e o Fanático ainda tem imobilização a pessoa, arma espiritual e comando, tem um daninho chatinho com a adaga. Eu vou te falar que eu achei bem interessante esse confronto. Eu particularmente não gosto de tanto inimigo na tela, deixa o combate meio bagunçado, meio lento, mas em questão de dificuldade, ele me parece sim um encontro difícil para esse grupo nível 3. Lembrando que era para ser moderado, né? É difícil bater de supetão, olhar assim e dizer se vai ser moderado ou difícil, mas eu acho que tá num caminho legal aí pro que a gente está propondo. Então eu queria fugir um pouquinho do cenário que eles proporam ali, porque o outro exemplo também vai usar um monte de inimigo. Eu queria algo um pouquinho mais reduzido. Vamos pensar aí que a nossa meta é 1.125 de XP. Então deixa eu pegar um monstro mais parrudo, já com o status novo que eu tenho aqui, é um Bullywug Sábio, pra gente poder brincar. Ele tem aí 1.100 de XP, é só um pouquinho a menos do que a nossa conta. E com esse 16 de AC, 52 de HP e mais 5 para acertar com 17 de dano, esse monstro me parece ok.
Só que as magias dele não são assim tão efetivas para o combate, e na minha cabeça não vai dar um encontro de dificuldade moderada não. Não como o anterior, que era cheio de monstros. E eu queria trazer esse exemplo, porque agora com esses dois cenários a gente já pode ver uma tendência. Algo que já acontecia em 2014 e parece que continua aqui agora. Para fazer encontros mais difíceis, é necessário ter várias criaturas. O grupo de aventureiros vai detonar muito rapidamente, muito facilmente, inimigos únicos, por causa da economia de ação. Então esse Bullywug aí vai ter sorte se ele conseguir sobreviver por 2 rounds de combate. É uma situação muito diferente do que a cena que a gente viu lá com os cultistas e líder, que aquele combate é enjoado. Só o Bullywug, eu acho que ele não dá conta. E bora aí, ó, vamos focar agora nos exemplos de encontros difíceis. O livro vai para algo muito radical. Deixa eu mostrar lá o primeiro e depois a gente faz o nosso aqui. Eles falam sobre 6 personagens de nível 15. Então tem um total ali na tabela de 7.800, multiplicando vai dar 46.800 de XP. Infelizmente eu não vou ter os dados novos que cheguem nesse número. O exemplo que eles deram foram de 2 dragões adultos e 2 gigantes do fogo. Tá aí na tela para vocês o exemplo que eles deram com os stats antigos. Só que personagens nível 15 são tão fortes, ainda mais com as regras novas, que olhando para esses stats antigos, eu acho que eles só passariam o carreto por cima dos monstros. Longe desse encontro ser um encontro de alta dificuldade. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver um encontro difícil no nível mais baixo, que aí vai dar pra gente poder comparar. Eu vou pegar 4 personagens de nível 3, e no encontro de alta dificuldade, a gente vai ver que na tabela é 400 XP. Vamos multiplicar então, 4 vezes 400, vai dar 1.600 de XP. Então vamos pegar um boss parrudo, que tem 1.100, junto com um ogro de 450. Vai dar um total aí de 1.550 de XP dentro da nossa conta. E aí sim eu acho que vai dar um encontro difícil. Porque esse boss tem bastante HP, o ogro também. O dano que eles dão pode chegar a 37 num único round, se eles acertarem todos os ataques. E isso deita personagem de nível 3 de boa, tá? Ambos têm as opções de longo alcance, significa que eles vão poder acertar aí os inimigos mais frágeis lá no fundo do combate. E para a proposta, esse encontro me parece muito mais condizente, né? Para ser um combate difícil. E esse exemplo, esse cenário, já me ajuda a tirar algumas conclusões aqui com vocês, antes de mostrar os últimos detalhes e recomendações que o livro do mestre dá, principalmente em relação ao número de inimigos. A gente vai ver, calma lá. Eu quero destacar que assim como no D&D 2014, o número de inimigos e a economia de ações parece continuar importando muito para a dificuldade dos encontros. Um monstro único de XP cheio aí para o encontro vai ser menos ameaçador do que vários inimigos menores, vários inimigos pequenos juntos. Outra conclusão que eu me arrisco a tirar com esses poucos exemplos é que o D&D deve continuar muito mais perigoso nos níveis iniciais, do primeiro ao terceiro principalmente, do que lá nos níveis mais avançados, onde os personagens têm muitos recursos e os monstros não parecem acompanhar essa dificuldade. É claro que é meio cedo para falar, a gente precisa ver os novos monstros, ver os mais fortes, né? Mas pelo que eu percebi ali no Golem de Pedra, eu mostro no outro vídeo que eu fiz, não mudou tanto assim, o Golem de Pedra não é tão ameaçador, mesmo tendo CR10. É algo para a gente pensar, fica muito ligado. Eu acredito que parte desse problema é por conta do crescimento do XP, porque o XP cresce de forma muito exponencial, então um encontro nível alto com muito XP não vai ter uma criatura tão forte assim, porque o XP dela cresce muito rápido, então ela vai ser mais fraca. Mas para poder fazer essa análise realmente, a gente vai precisar do novo livro do monstro, e eu prometo fazer para vocês, assim que ele for lançado, a gente faz um estudo nesse sentido. E para completar o vídeo aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês as considerações finais que o livro traz, o que ele sugere. Vai validar um pouquinho do que a gente está falando, começando com o tópico de várias criaturas. Em 2014 tinha toda uma regra para calcular a dificuldade de acordo com o número de monstros, de XP ali dos monstros, né? Por conta da economia de ações e tal. Eles sabiam que quanto maior o número de monstros, mais difícil fica o encontro. Isso aí era um saco, era complicado de fazer, mas era uma parada real. Olha como eles colocaram agora. Eles recomendam que se o encontro tiver mais de 2 criaturas para cada personagem, o mestre deve incluir monstros que sejam mais fáceis ali de ser derrotados, e eles alertam para o perigo de ter o nível 1 e o nível 2 de maneira desastrosa, tem que tomar cuidado. E pelo que a gente viu aí nas nossas contas, isso vai continuar, né? Quanto maior o número de inimigos, maior o risco do encontro ser difícil.
Acho que vale ficar de olho nessa simplificação, porque ela pode importar bastante, principalmente se você quiser botar vários inimigos contra o seu grupo, isso aí vai ser meio pegado. Eles também falam sobre ajustes na hora, para poder aumentar ou diminuir a dificuldade de um combate. É interessante que eles comentem isso aqui, né? Tem jogadores e mestres que acham um absurdo fazer essas modificações, mas enfim, a gente sabe que isso acontece, é um recurso que o narrador tem para poder deixar o jogo mais parecido com o que ele tinha em mente. O livro fala ainda de criaturas CR0, a importância e a possível dificuldade de ter monstros em um combate, monstros muito poderosos, monstros muito diferentes. Essas criaturas podem acabar atrapalhando o grupo. São uns guidelines aí que eles dão para você ficar em mente na hora que você está criando um encontro. Acho que todas essas dicas são importantes para o mestre ter em mente e eles colocam aqui nessa parte meio que fora de todo o cálculo para você ter aí uma ideia do que fazer quando estiver planejando um encontro. Mas eu tenho um pensamento à consideração que eu acho relevante que não é falada no livro, que é a dificuldade para você montar aí esses encontros baseado no XP e tudo mais. Sem dúvida, esse método é mais fácil de utilizar e parece trazer um pouco mais de desafio para os jogadores. Mas não quer dizer que seja fácil montar os encontros. Como ele usa XP ao invés de nível de dificuldade do monstro, na hora ficar calculando e montando essa parada toda pode dar um trabalho, você vai ter que ficar buscando as criaturas. Você não sabe o CR comparado a quanto de XP a criatura dá. Tem um certo padrão, né, mas não é tão simples assim. Vamos supor, por exemplo, que você tem aí 2.500 XP para montar um encontro. Você fez a conta ali na tabela, mas aí você fica pensando, que criatura eu vou usar? Como é que você vai escolher isso no meio de mais 300 monstros? Claro que você pode se basear aí pela história, né? Se os jogadores estão explorando um vulcão, a gente não vai colocar monstro de gelo. Mas ainda assim não é tão simples, o processo traz um pouco de dificuldade. Você pode olhar para o nível de desafio dos monstros em relação ao grupo, né? A galera tá nível 4, você vai atrás de monstros que tem o entorno de desafio de 4 a 6, algo assim. Só que depois disso você ainda vai cair no cálculo de XP e na escolha dos monstros. Enfim, eu acho que tá tudo muito no início. Precisa de mais tempo e mais experiência, principalmente precisa do novo livro dos monstros para poder fazer mais testes, comparar, sentir um pouquinho do sistema. Mais uma vez, eu acho que de modo geral melhorou muito, principalmente se você olhar o que tinha em 2014. Eu acho que ficou de uma maneira muito mais interessante. Consigo olhar para isso e me ver usando esse sistema, coisa que eu não fazia com o de 2014. Mas eu ainda recomendo criar os encontros de acordo com a história e ajustar aí as criaturas com a dificuldade que você deseja. Só que isso demanda um pouquinho de experiência do narrador e nem todo mundo quer se arriscar assim, né? Por isso que eu volto a ressaltar o vídeo que eu fiz sobre o balanceamento de combate e como montar essa coisa toda de maneira mais simples. Vou deixar o link aqui do lado, ó, lá pro final do vídeo. Só queria agradecer antes a galera do Mercado RPG pelo apoio que eles dão pra gente por todos esses anos. Ressaltar que eles estão aí no mês de Black Friday. É o melhor mês do ano para você comprar as paradas por lá. Tem muita coisa em promoção, as promoções vão mudando. Os conjuntos de dados estão muito baratos, tem grid de batalha, todo tipo de grid de batalha, tem os bonitões grandões, tem os modulares, as miniaturas, tinta para pintar miniaturas, tem muita coisa lá, vale a pena você olhar o Mercado RPG, principalmente nesse mês de novembro que eles têm um monte de promoções. Queria destacar uma parada que eu quase nunca falo, de modo geral eu dou pouco atenção a isso, porque eu não tenho tanto tempo assim, eu não me entendo muito bem com o Discord, mas a gente fez uma comunidade para poder ajudar você que está atrás de RPG, tanto para oferecer mesa quanto para buscar a mesa. Tem discussões por lá e tal. Vou deixar o link aqui embaixo para esse Discord da comunidade que pode favorecer você. Então, se você quer achar um grupo, vai nesse Discord aqui que tem um movimento por lá, às vezes dá bom para você. Por último, para finalizar o vídeo, dizer que se você faz compras na Amazon, você pode me dar uma ajuda gigantesca sem gastar nenhum tostão. É só colocar o link que eu tenho de afiliado aqui no seu favoritos. Quando você for comprar alguma coisa lá, vai pelo favoritos, vai pelo meu link. Isso vai gerar uma comissão para mim que é muito relevante, bicho. Você não gasta nenhum tostão a mais, para você o preço é o mesmo. Vem o dinheiro lá do careca da Amazon para mim e me dá um apoio gigantesco. Se você puder, então, dar essa moral, comprar com o meu link da Amazon. E é isso, amigos. Vou finalizando por aqui, deixar o vídeo sobre encontros desse lado para você poder ver como é essa situação. Vou deixar desse outro lado aqui o vídeo que eu fiz sobre os monstros, se você não viu ainda, vale a pena dar uma clicada. Esses stats que eu mostrei aqui agora, eu faço várias comparações de 2014 com 2024, vou deixar aqui do lado para você poder curtir e a gente ficar juntinho no YouTube. Vou finalizando, obrigado por ter chegado até aqui, a gente se vê num próximo vídeo, é isso tudo, valeu galera, abraço!